Capítulo 23. Ei, onde você esteve? Perguntou Miranda enquanto Kylie desabava sob o banco ao seu lado e de dela no refeitório. 15 minutos depois. Conversando com Ellen, Kylie jogou uma mecha de cabelo louro para trás da orelha, os nervos ainda à flor da pele. Quem é Ellen? Perguntou dela, levando seu copo de suco, como Kylie decidira chamá-lo, à boca. Ellen Jones, disse Kylie apontando para a garota sossegada que tinha acabado de se sentar em outro banco. Ela tinha convidado para se juntar a elas, mas Ellen recusou o convite porque tinha prometido ficar na mesa das fadas aquele dia. Kylie viu Ellen se sentar ao lado de Derek, inclinar-se para ele a fim de lhe dizer alguma coisa ao ouvido. Kylie não precisava de superaudição para saber que Ellen tinha contado a ele sobre o diagnóstico negativo de tumor. E como para provar que estava certa, Derek interceptou o olhar de Kylie e sorriu. Kylie sorriu também. Embora estivesse aliviada pelo fato de Ellen não ter visto nenhuma mancha escura em seu cérebro, como tinha visto no da irmã, aquela resposta não lhe deixava alternativa, exceto aceitar sua condição de, bem, não humana. E isso não era nada reconfortante. Dela inclinou-se e murmurou. E como foi o interrogatório? Descobriu por que suspeitam de você? Que interrogatório? Miranda arregalou os olhos. Conto depois, disse Kylie, espiando em volta. Miranda concordou com um aceno de cabeça e prosseguiu. Ah, soube que vamos ter computador? Vão instalar um em cada cabana. Ótimo, respondeu Kylie, mal ouvindo o que a outra dizia. Agora refletia sobre a possibilidade de a loucura explicar seu estranho padrão cerebral. Sem dúvida, houve ocasiões em que achou que estava maluca, com as últimas semanas no topo da lista. É melhor pegar o seu almoço antes que parem de servir, aconselhou dela. Kylie reparou que muitos campistas já estavam devolvendo suas bandejas e saindo. O exame de tumor tinha demorado mais do que Kylie havia calculado. Tem razão, concordou Kylie levantando-se. Ah, lembrou-se Miranda, Perry estava procurando você. Kylie estremeceu e inclinou a cabeça. O que ele queria? Talvez pedir para você dar uma olhadinha nos seus genitais de novo, brincou dela. Kylie soltou um gemido. Miranda riu e ficou séria novamente. Acho que era para pedir desculpas. Jurou que quis se soltar, mas você o levou para dentro. Kylie se lembrou de o gatinho, isto é, Perry disfarçado, tinha realmente tentado resistir quando ela o agarrou no colo para a cabana e quando afastou suas pernas traseiras para descobrir seu sexo. Seja como for, ele não tinha nada que ficar espiando pela janela. É verdade, concordou Miranda, mas pelo menos quer dizer. Ele queria pedir desculpas. Só uma pessoa decente faz isso. Ou um idiota com medo que eu conte tudo a Holiday, disse Kylie. Ponto para você, reconheceu dela. Kylie foi até o balcão e viu atrás dele a motorista do ônibus, alguns centímetros dela, pois sua cabeça mal ultrapassava a borda. A duende inclinou a cabeça para trás e fitou Kylie, erguendo as sobrancelhas. Já sabem o que você é? Perguntou, empurrando uma bandeja para Kylie. Ainda não, murmurou Kylie, não gostando nada de ver que todos no acampamento estavam a par de sua crise de identidade. Seu amigo quer comer alguma coisa? Continuou a duende de cara fechada. Que amigo? Um calafrio percorreu a espinha de Kylie. A presença dele era como sempre, absoluta, imperceptível e indesejada. Você também consegue ver? Perguntou Kylie, soltando com as palavras uma nuvem de vapor. Não, só senti, e já é muito para mim. A mulherzinha afastou-se do balcão. Vai embora. Cerrou os olhos. Kylie desejou ardentemente que o soldado Dutz desaparecesse. Quando o calafrio passou tão rápido quanto viera, perguntou a si mesma se a coisa era mesmo assim tão fácil. Bastava desejar que ele fosse embora? Eis outro assunto que gostaria de discutir com Holiday. Fosse como fosse, a pequena vitória provocou em Kylie uma breve sensação de controle. Muito breve. Pegou a bandeja, foi se juntar novamente a Miranda e dela. Nem procurou saber se ainda havia algum sujeito de farda ali. Para que procurar encrenca? Dia ruim? Perguntou Miranda quando Kylie colocou sua bandeja de qualquer jeito sobre a mesa. Mês ruim. Kylie pegou o sanduíche e o cheirou. Detesto atum. Sentiu a garganta apertada e engoliu o nó de emoção, jurando que não ia chorar.
Gosta de pasta de amendoim e geleia? Perguntou Miranda. Gosto. Kylie olhou para Miranda pensando que ela propunha uma troca, mas em vez disso, ela levantou o dedo mínimo e o apontou para o sanduíche de Kylie. O sanduíche na mão de Kylie se transformou. Kylie olhou para ele e seu queixo caiu. Pasta de amendoim e geleia vermelha escorriam nas bordas do pão. Santo Deus! Exclamou Kylie, largando o sanduíche na bandeja. Uau! Exclamou dela, inclinando-se. Pode me arranjar outro copo de sangue? Ouvi dizer que o O negativo é o melhor. Miranda fechou a cara. Eu não faço sangue. Por que será que não estou surpresa? Zangou-se dela. Kylie não queria saber daquela conversa sobre sangue e desviou o olhar do sanduíche transformado para Miranda. Pensei ter ouvido você dizer que não podia fazer magia. Miranda pareceu se divertir. Nem se pode chamar isso de magia. Venho substituindo o meu almoço por pasta de amendoim e geleia desde que tinha 2 anos. Mamãe tentava me empurrar linguiça de fígado. Quem, pelo amor de Deus, comeu uma porcaria dessas? Eu comeria com gosto, disse dela. O estômago de Kylie roncou e ela abriu o sanduíche para dar uma olhada rápida. É seguro comer isso? Acha que eu ia envenenar você? Perguntou Miranda, obviamente ofendida. Não, mas pode ser radioativo ou coisa parecida. Não sei o que acontece com a comida quando é transformada assim. Tenho comido meus sanduíches a vida inteira, disse Miranda. É, e sabemos o que eles fazem com você, acrescentou dela, num tom que ia ficando cada vez mais irritado. Vá chupar uma veia, disse Miranda. Tem uma aí? Contra-atacou dela, mostrando os dentes. Por favor, implorou Kylie, olhando de uma para a outra. Não vão brigar de novo. Somente quando as duas pareceram se acalmar é que Kylie reconsiderou a ideia de comer. Incrível como estava faminta. Exames cerebrais devem aumentar o apetite, ou talvez fosse a dor de cabeça finalmente tinha dado trégua. De qualquer forma, a fome era suficiente para ela se arriscar a comer um sanduíche preparado pela magia do dedo mínimo de Miranda. Pegando o sanduíche, Kylie afundou os dentes na maciez do pão branco. Está muito bom, disse a Miranda, enquanto mastigava e tentava impedir que a pasta de amendoim grudasse no céu da boca. Obrigada. De nada, respondeu Miranda, e em troca, tudo o que quero é que você me dê uma ajudinha com o Derek, já que você não gosta dele. Você é cega? Kylie é louca pelo Derek, interrompeu dela num tom irritado. Miranda, espantada, olhou para Kylie, esperando que ela negasse. Mas a pasta de amendoim tinha grudado no céu da sua boca e Kylie não conseguiria falar ainda que quisesse. Mas não queria. Não sabia o que dizer. Frustrada com o silêncio de Kylie, Miranda olhou para dela. Kylie garantiu que não gostava dele. Estava mentindo, disse dela, dando de ombros. Miranda olhou para Kylie. Gosta dele? Apenas diga. De quem a senhorita não sei o que sou gosta? A namorada de Lucas se sentou do lado oposto da mesa. Kylie deu uma boa olhada naquela representante da espécie dos lobisomens. Estranho. Nunca tinha visto tanta raiva e antipatia num só olhar. Conseguiu desgrudar o pedaço de sanduíche da boca. De ninguém, disse ela, mas sem convicção. Verdade? Os lábios da loba se arquearam no que poderia ser considerado um sorriso, caso o risinho que o acompanhou não fosse tão perverso. Por falar nisso, meu nome é Frederica. Pensei que você gostaria de saber o nome da garota que vai lhe dar um pontapé no traseiro se você tentar... Isso é engraçado, disse Miranda. Engraçado. Kylie lançou um olhar à amiga enquanto o pedaço de pão, a pasta de amendoim e geleia ficavam entalados em sua garganta. Cobriu a boca e tossiu, o que só piorou a situação, pois o pedaço de pão, tentando voltar, ficou entre suas amígdalas. Kylie fez força para absorver um pouco de ar, mas não conseguiu nada. O que é engraçado? O olhar frio de Frederica agora pousava em Miranda, o que teria inquietado Kylie se ela não estivesse ocupada tentando respirar. Começou a dar batidinhas no peito. Estou sem ar. Você chutar o traseiro de Kylie, respondeu Miranda. Ei, não consigo respirar. Kylie segurou a garganta, o sinal universal de sufocação. Com toda a ajuda que ela teria para deter você e tudo mais. É sério, não consigo respirar, que maravilha. Lá estava ela, no acampamento, cheio de criaturas bebedoras de sangue e devoradoras de carne crua, prestes a morrer asfixiadas por causa de um sanduíche de pasta de amendoim e geleia.
Frederica inclinou-se para Miranda. Acha que estou com medo desse seu dedinho esquelético? Continuo não podendo respirar, gente. Finalmente dela, vampiros atenciosos são outra coisa. Levantou-se, empurrou Miranda para o lado e deu um golpe firme nas costas de Kylie. O pedaço de sanduíche finalmente desbloqueou sua garganta, e embora provocasse dor ao descer, pelo menos deixou aberta a passagem do oxigênio. Eu? A voz de Miranda assumiu um tom agudo. Você pensou que... Não. Eu não quis dizer que a ajuda viria de mim, apontou para dela. Essa aí poderia até vencê-la. Tem a atitude combativa dos vampiros, mas não era ela também a quem eu me referia. Miranda tem razão, disse dela. Metade da atenção concentrada em Kylie, metade em Frederica. Eu ajudaria Kylie a chutar seu traseiro num piscar de olhos. E arreganhou os lábios para a outra, mostrando os caninos afiados. Frederica não pareceu nem um pouco preocupada, no que Kylie tivesse certeza de alguma coisa. Ainda estava ocupada em impulsionar o oxigênio necessário para o cérebro, enquanto dava ao drama encenado à sua frente o máximo de atenção possível. Se tivesse de ser despedaçada por uma mulher loba, queria saber o motivo. Mas então, de quem vocês estão falando? Quis saber Frederica, inclinando-se sobre a mesa e deixando escapar um grunhidinho surdo. Dos fantasmas de Kylie, disse Miranda. Ela tem cerca de meia dúzia em volta dela o tempo todo, não sabia? O quê? Kylie tossiu. Ainda bem que o pedaço de pão tinha descido em vez de subir, do contrário estaria de novo engasgada. Não sei quanto a você, mas eu não me envolvo com os mortos. Não se lembra do último ano, quando Holiday falou dos anjos da morte? Anjos da morte? Kylie lembrou-se da história de Miranda no ônibus a caminho do acampamento, sobre anjos da morte dançando nas cachoeiras. Tossiu de novo e levantou a mão, mas antes que começasse a falar, notou medo na expressão de Frederica. Não querendo parecer um coelhinho assustado diante de um lobo faminto, embora essa situação descrevesse muito bem seus sentimentos, Kylie olhou para Frederica diretamente nos olhos. Pare com isso, tosse. Não quero brigar com você, tosse. Não sei nem mesmo por que você quer brigar comigo ou com os meus fantasmas. Ei, Kylie não era nenhuma boba. Pretendia tirar vantagem do medo que surpreendeu nos olhos da garota. Fique longe de Lucas, advertiu Frederica, mas já sem tanta confiança na voz. Eu? Todos os contratempos daquele dia e mesmo das últimas semanas se desvaneceram com essa palavra pronunciada em tom agudo, que também mandava embora o coelhinho assustado. Sabe de uma coisa? Talvez fosse bom você apertar mais o laço que colocou em volta do pescoço do seu suposto namorado, pois todas as vezes que conversamos foi porque ele me procurou e não o contrário. Você deveria tomar mais cuidado, ameaçou Frederica. Ela não precisa, interrompeu dela. Seus fantasmas fazem isso por ela. Não ouviu falar do pequeno incidente que ocorreu na nossa cabana na noite passada? Frederica se levantou e saiu apressadamente. Kylie, com uma das mãos pressionadas sobre a mesa, acompanhou-a com o olhar. Que piranha! Ela fez a mesma coisa no passado, mas nós demos o troco, disse Miranda, pousando sua mão sobre a de Kylie. Nós arrasamos, completou dela, pondo a mão sobre a de Miranda. Obrigada, disse Kylie e fitando ora uma, ora a outra. Vocês não precisavam me defender, mas gostei disso. Ora, somos amigas, exclamou Miranda. E é isso que fazem os amigos. Sorrindo para suas novas companheiras, Kylie concluiu que ter vindo ao acampamento não tinha sido tão ruim. Em seguida, dando um longo suspiro e sentindo que sua coragem começava a esmorecer, olhou para Miranda. Os anjos da morte existem mesmo?